Escutámos há pouco a primeira intervenção de Rui Rocha, presidente do partido, que deixou algumas mensagens para fora, muitas para dentro. É assim que é também tradição nos discursos de abertura dos congressos. Comigo está o Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador. Boa tarde, Rui. Há aqui uma prioridade que ficou deste discurso. Rui Rocha tem pressa em privatizar a TAP. Veremos se o Governo lhe vai perguntar qual é a pressa, mas também a questão de aproveitar a vitória nas europeias para agora atualizar o programa de iniciativa liberal e partir para conquistas futuras. Sim, é interessante que, começando pela parte dos resultados, Rui Rocha diz que a Iniciativa Liberal é o único partido que da eleição a eleição foi sempre subindo. Aliás, há um cartaz gigante, podemos chamar-lhe assim, aqui no átrio do Europarque, com um gráfico desde 2019 das europeias, como foi sempre aumentando em termos de votação a Iniciativa Liberal. E, portanto, ele puxa, é interessante porque no momento em que as pessoas acham que o resultado foi muito amargo, Coutrinho, Rui Rocha puxa a ele próprio também os louros desse resultado, ou seja, entende que é ele, como está na direção do partido, a que também deve ser dada a competência e os louros dessa mesma vitória. Utiliza aqui um bocadinho, podemos dizer um truque, não, mas é legítimo, não é um truque maldoso, que é naturalmente que partidos como o PS e o PSD, que têm muitos anos, não é? São partidos com 40 anos, naturalmente tiveram altos e baixos. É difícil, como será difícil à Iniciativa Liberal, quando tiver 20 anos, estar sempre a subir de forma sucessiva em todas as eleições. Acontece que só pode dizer que é o único partido, precisamente porque o Chega desceu de votação das legislativas para as europeias, o que lhes permite à Iniciativa Liberal dizer que é o único que desceu sempre. Portanto, isso é um mote desta convenção. Também é uma maneira de afastar a ideia de que é uma liderança fraca e que a Iniciativa Liberal está em quebra, porque mostra que a curva foi sempre ascendente. Aliás, apesar da Iniciativa Liberal ter crescido muito pouco de 2022 para 2024, cresceu em termos de votos e, portanto, utilizam essa forma numérica. Porque também chegaram a falhar os objetivos para as legislativas até, sim, os objetivos definidos sim, por Rui Rocha. Tanto que mantém a mesma bancada, não é assim um crescimento, não foi um grande crescimento. E mais do que isso, houve uma grande participação eleitoral e, portanto, praticamente todos os partidos cresceram do ponto de vista daquilo que era, em termos numéricos, o número absoluto de votos. E, portanto, há aqui esta pequena nuance, mas é uma maneira de ele justificar e dizer: pronto, a minha liderança está a correr bem, nós continuamos a crescer sempre. E não tem problema nenhum de utilizar João Coutinho Figueiredo para isso. Ou seja, o resultado de Coutinho, quer Rui Rocha dizer, é também um resultado meu. Esse ponto ficou arrumado do ponto de vista daquilo que os liberais são resultadistas, é como uma empresa, se não funciona, sai, é como aquele programa do Trump que ele despedia as pessoas, é uma visão ultraliberal, e aqui neste partido funciona assim: se não houver resultados ele sai, ele acha que teve resultados e que os resultados também devem ser imputados a ele e, portanto, avisa às pessoas: eu estou com sucesso, não me peçam a minha cabeça. É isto que ele quer dizer quando diz que tem crescido sempre. Sobre a TAP, eu acho que o discurso foi necessariamente não confrontacional com o Governo, ou seja, mesmo todo o caos da saúde, não me parece que Rui Rocha quisesse imputar já a governação de Luís Montenegro, porque sabe que ainda está a chegar, ainda se está a instalar, embora já tenham passado 3 meses. E, portanto, quando fala de todos esses problemas nas várias áreas setoriais, ainda está a tirar ao governo de António Costa e à anterior governação socialista, e não propriamente a Luís Montenegro. Mas depois puxa por aquilo que difere a Iniciativa Liberal no espaço não socialista do PSD e da AD, que é mais liberal e, portanto, defende o mínimo de Estado em todo o lado, inclusivamente numa companhia que historicamente dá bastantes prejuízos e custa muito dinheiro aos contribuintes, como a TAP, e aí não deixou de mandar, podemos dizer assim, uma farpa ao Governo a dizer, a frase foi: parece que já se esqueceram, perderam a vontade. Perderam a vontade de privatizar a TAP. Perderam a vontade de privatizar a TAP. E, portanto, nesse aspecto aproveitou essa nuance para o mesmo ponto que eu também tinha visto o início do discurso, que é a parte utilitária da Iniciativa Liberal, que é: para que é que serve? Para que é que serve a Iniciativa Liberal? O discurso de Rui Rocha é muito justificativo nisso, que há de facto um espaço para ocupar
no campo político português que mais ninguém ocupa. E toda a parte do discurso inicial é um bocadinho E recuou até à pandemia, não é? Sim. Até a questão do arraial, arrancou o discurso quase com o arraial liberal. Exato. Que deu polémica na altura. Na altura, de facto, a Iniciativa Liberal tinha uma vertente quase de negacionista, uma imagem quase de negacionista, porque nessa pulsão liberal de a mim ninguém me diz as regras, eu sou livre de tomar as minhas decisões, como o Estado entrou muito naquilo que era o cotidiano das pessoas e foi muito limitativo da ação das pessoas, a Iniciativa Liberal em determinados momentos até passou mal no sentido de ser visto como um partido negacionista e, portanto, nesse aspecto, depois, agora que as abordagens relativamente à Covid-19, etc., já são completamente diferentes e que esse tempo passou, faz questão de lembrar a Iniciativa Liberal que foi sempre pela defesa dessas liberdades todas e nesse aspecto também deixa-me dizer que esse epíteto do Partido da Liberdade foi utilizado por Rui Rocha para falar mais uma vez da falta de pudor da Iniciativa Liberal, mesmo sendo não socialista e não sendo esquerdista, de gostar muito de cheirar a Avenida da Liberdade no 25 de Abril, mas também, claro, preferir o 25 de Novembro e continuar com essa batalha que é uma comemoração mais pomposa e mais significativa do 25 de Novembro. E vai tê-la na Assembleia da República. Rui, a vida interna dos partidos não diz tanto ao eleitor comum. Ainda assim, este é um congresso também muito virado para dentro, com a questão dos estatutos e da atualização do programa. Rui Rocha vai ter aqui um fim de semana fácil ou as dificuldades estão cá, como já se foi vendo ligeiramente no arranque dos trabalhos? Sim, eu creio que à partida, até porque não houve um mau resultado e o congresso, a convenção não é eletiva, nunca haverá assim pelo menos não é expectável que haja aqui uma guerra fratricida, não é? Uma espécie de guerra civil liberal. Mas haverá certamente, e há de facto, e é preciso fazer essa justiça, há de facto muita gente a pensar pela própria cabeça, que há em todos os partidos, atenção, só que eu noto que aqui, apesar de haver fações, e apesar de haver uma maioria com a Comissão Executiva, como é normal, com todas as sensibilidades internas que a Comissão Executiva acaba por congregar, as pessoas não se importam, estando no lado oposto, de aplaudir uma coisa que gostaram do lado dos críticos. E isso é uma coisa interessante que não se costuma ver muito noutros partidos e que acho que é uma coisa de elogiar. Acho que Rui Rocha podia escapar o Congresso se optasse por uma postura confrontacional, ou seja, de dizer, vêm para aqui mudar os estatutos, estão a tentar fazer uma tempestade no copo d'água, querem só promover aqui o confronto, e decidiu ir pelo outro lado, da não vitimização, de dizer, pronto, vamos lá ver os estatutos, pediram-nos para da valorização pela positiva. Pela positiva, pediram-nos para acabar com as inerências, pediram-nos para refletir sobre o Conselho Nacional. A proposta da Comissão Executiva, que ele próprio lidera, vai ao encontro dessas reivindicações, que sempre foram as reivindicações dos chamados críticos. Alguns já foram à vida deles, uns estão no Chega, outros desvincularam-se, como é o caso de Carla Castro, que quase vencia a Rui Rocha a última convenção eletiva. Agora, parece-me que essa tem sido a melhor abordagem. Já era um bocadinho esse o tom quando o Presidente da Convenção falou a agradecer tanto as propostas da Comissão Executiva como as propostas de Tiago Meia Gonçalves. Creio que com esta postura há boas condições para terem um congresso de trabalho. Pode ser menos interessante para nós do ponto de vista jornalístico, não ser tão fratricida e não ter tanto combate político, mas vamos ver porque... Até porque neste arranque, Miguel Ferreira da Silva, que foi o primeiro presidente e que foi o autor, ou o primeiro subscritor da proposta de alterações de estatutos da oposição interna, não discursou, deu lugar a outro, e Tiago Meia Gonçalves também ainda não o ouvimos. É natural que o possamos ouvir durante o fim de semana, mas para já também ainda não se fez ouvir. Sim, quando falarem certamente vão ser bastante focais, e há aqui uma crítica, apesar de tudo, a uma espécie de uma centralização. E no campeonato dos aplausos já se foi percebendo que isso vai tendo peso, a questão. Sim, das críticas que foram sendo lançadas à direção. Porque consideram esses críticos que há uma tentativa de concentração do poder na Comissão Executiva e na direção, e portanto nesse aspecto querem contrariar isso para que os órgãos mais coletivos, enfim, eles não são muito coletivistas, mas também possa haver um bocadinho de contrapoder, não é? De checks and balances, e que esses órgãos internos continuem a ter um poder de escrutínio na parte que a direção de um partido, neste caso vamos chamar um Conselho de Administração, porque a Iniciativa Liberal gosta muito de se organizar como uma empresa,
para que o CEO possa ser, neste caso. O Rui Rocha, quando entrou aqui, disse que não tinha medo nem que o céu lhe caísse em cima. Eu ainda pensei que fosse CEO em vez de céu. Disse que não tinha medo de nada, nem sequer que o céu lhe caísse em cima. Mas para já parece-me que não lhe vai cair outro CEO, outro candidato ao lugar dele, e portanto nem o céu nem o CEO, e parece-me estar seguro, até porque o Congresso não é eletivo. E esta postura não confrontacional tem sido a posição e a estratégia da direção. Vamos ver se os críticos mais vocais vão querer entrar nisso ou se vão fazer críticas à maneira como a direção tem gerido e à proposta que eles acham que pode centralizar mais o poder na Comissão Executiva e na liderança.